Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao curso Python Desenvolvedor. Neste curso, a gente vai estar aprendendo diversas técnicas, diversas práticas também com a linguagem Python, passando ali por desenvolvimento web, análise de dados, desenvolvimento de jogos e assim vai. E eu queria iniciar nessa aula com você, dando aí os primeiros passos na linguagem Python. O meu objetivo aqui não é nessa aula ensinar Python para você, mas sim como que você prepara o seu ambiente para trabalhar e assim conseguir praticar o que iremos apresentar nas aulas posteriores. Então imagine que você quer trabalhar com Python e você não tem até então nada instalado, você nunca mexeu, nunca instalou nada e quer dar os seus primeiros passos na linguagem Python, tá bom? Então esse vídeo é para você. Nesse vídeo eu vou falar como você instala o Python, como você realiza a configuração do ambiente. Vou mostrar também aqui as ferramentas que eu vou estar utilizando ao longo do curso, como Visual Studio Code. A gente vai trabalhar também aqui, fazer uma aula rápida aqui sobre versionamento, né? Como você controlar código utilizando o Git, como criar um ambiente virtual de desenvolvimento também, tá bom? Então, é uma aula que eu vou, de certa forma, passar por todos esses conteúdos, e aí, em outro momento, a gente pode, quem sabe, separar um desses temas, como, por exemplo, o versionamento de código, e ter aulas mais detalhadas, tá bom? Então, essa aula aqui é mais para a gente dar realmente os primeiros passos, né? Para você se introduzir aqui ao curso, né? Você já vê o que vai ser apresentado aqui ao longo desse curso, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa, pessoal, que a gente tem aqui é o seguinte: quero trabalhar com Python, mas eu não quero instalar nada na minha máquina, tá bom? E aí, o que eu posso fazer, professor? Qual é a opção que você me dá? Bem, nesse caso, a gente tem alguns interpretadores online do Python, tá bom? Então, se você digitar aqui no Google Python Interpreter Online, vai ter algumas opções, né, com Programice e outros, GDB também e outras, tá? Que você pode estar utilizando, tá bom? Então, como é que funciona ele? Basicamente, tem aqui o lado esquerdo, onde você tem aqui a versão ali do código fonte. Você digita o código fonte ali e aí você executa aqui com run e ele vai dar o resultado aqui em output, tá bom? Vamos executar, tá aí, ele retornou perfeitamente. Se você colocar aqui alguma coisa, nome, input, digite seu nome, :n, e dá aqui um print em nome, ele vai aqui dar o input, digitar aqui Rodrigo, deu enter e ele retorna aqui também, tá bom? Então, para os primeiros passos, tá? Eu diria até mesmo nas primeiras sessões ali, principalmente quando a gente estiver trabalhando na parte de fundamentos, de módulos, enfim, você pode aproveitar e utilizar dessa forma, tranquilamente, tá bom? Só que aí vai chegar alguns momentos, tá? Que fazendo dessa forma aqui, você vai ficar muito estático, tá? Você vai ficar muito fechado ao que essa ferramenta aqui pode possibilitar para você. Então, deixa eu citar aqui um exemplo, né? Vai ter aqui algumas sessões que eu vou mostrar para você, como por exemplo, integração com banco de dados. Então, o meu objetivo é que você possa praticar juntamente comigo, tá bom? Então, em algumas sessões a gente vai instalar ali o PostgreSQL, vamos instalar o MongoDB, e eu espero realmente que você pratique esse também no seu computador. Então, nesse caso, né, quando chegar esse momento, o que é interessante? O interessante é que você tenha o Python instalado na sua máquina, tá bom? Para que assim você consiga trabalhar de forma local, desenvolvendo programas com Python sem precisar de um interpretador online, tá ok? Bem, como é que eu sei, professor, então, se a minha máquina ela tem o interpretador do Python? Bem, para fazer isso, você vai digitar aqui no menu iniciar, digitar cmd e vai abrir o prompt de comando, tá bom? Aqui aí você digita então Python, dessa forma.
E aí, se tiver instalado o interpretador do Python, ele vai retornar aqui o interpretador e a versão aqui, ó, tá bom? Que no meu caso eu estou utilizando a 3.11.5, tá ok? E aí ele traz aqui esses três sinais aqui de maior que. Isso significa então que eu já estou no interpretador Python, tá? Tanto isso é verdade, se eu digitar aqui o comando import diz, ele vai retornar aqui para mim o manifesto do Python, tá bom? Que aí é uma curiosidade também. Esse manifesto ele traz as boas práticas do Python que você pode ter. Bom, se digitar qualquer outra coisa, ele já vai retornar automaticamente, tá certo? Mas isso por quê? Isso porque eu instalei anteriormente o Python aqui na minha máquina, tá bom? Quando eu falo instalei o Python, eu estou me referindo ao interpretador, tá bom? Porque a gente não instala a linguagem, mas sim um interpretador, já que o Python é uma linguagem interpretada, tá ok? Como é que você faz então, se você não tem? Quando você digitar lá no cmd Python, se você não tiver, provavelmente ele vai vir aqui nessa pasta aqui do Windows Store. Ele vai abrir e já vai setar aqui como o interpretador do Python, tá? Mais ou menos isso aqui, ó. Aí ele já vai vir aqui, ó, tá bom? Só que aí eu recomendo que você não instale por aqui, tá bom? Você instala diretamente, você baixa diretamente do site e instala a partir do arquivo que você baixar. Então eu vou digitar aqui, ó, Python download. E aí a gente tem aqui as versões, tá? No momento que eu tô gravando o vídeo, é a versão 3.13.1. Essa versão é uma versão que saiu muito recentemente. Então eu recomendo fortemente que você não a utilize nesse momento. Por que não utilize? Porque tem algumas bibliotecas que a gente vai utilizar aqui ao longo do curso que talvez não esteja integrada com essa nova versão do Python, tá bom? Eu até estou desenvolvendo um projeto aí em um outro lugar, né? E lá eu experimentei usar a versão Python 3.13. E aí uma das bibliotecas que eu estou utilizando no projeto não tem compatibilidade com essa versão. Aí o que foi que eu tive que fazer? Eu tive que instalar uma outra versão, tá bom? Para que isso não aconteça no seu caso, eu recomendo fortemente que você instale uma outra versão aí, tá? Por exemplo, tem a versão 3.12, 3.11, e aí você encontra como? Aqui, ó, tá? Qual é a versão 3.3 é a última, mas tem as outras versões aqui, ó, 3.12, 3.11 e assim por diante. Então vamos imaginar que você quer essa versão aqui, ó, 3.12.8. Então você vai clicar em download, certo? E aí aqui embaixo, tá? Você vai baixar de acordo com o sistema operacional, tá bom? No meu caso, estou trabalhando com Windows. Eu venho aqui, seleciono o Windows, instala 64 bits, tá bom? Vou baixar aqui ele. Ok, baixei aqui ele. Eu não vou instalar ele aqui, tá? Não vou instalar porque eu já tenho a versão 3.11 e vou continuar usando ela. Eu só vou te mostrar o seguinte: caso você instale a partir do programa, tá? Antes de você clicar em Install Now aqui, tem uma opção muito importante que você precisa marcar, tá bom? Que é essa opção número 2 aqui, ó, addpython.exe to path, tá ok? Então você instala marca essa opçãozinha aqui, marcou ela, aí clica em Install Now, tá bom? Então essa opção ele vai adicionar o python.exe no path. Isso vai fazer com que depois que você tiver instalado, você abre o cmd e aí você digitar o Python aqui, você dá um Enter, tá bom? Ah, professor, mas eu não vou utilizar o Visual Studio Code, em que momento que eu vou precisar utilizar isso aqui? Bem, quando você tiver um arquivo, um determinado arquivo, você tiver que executar esse arquivo, você vai ter que usar o interpretador do Python, tá bom? E além disso, né, tem uma ferramenta que vem junto com o interpretador do Python, que é o pip. Ela vai ser muito útil quando você for instalar bibliotecas, tá bom? Então, para instalar essas bibliotecas, a gente precisa do pip. Então, se você digitou o pip e ele retorna que o comando não foi encontrado, é sinal de duas coisas: ou você não instalou o Python, ou então você instalou o Python, mas esqueceu de marcar a opção para ser adicionado lá no path, tá bom? Se você tiver acontecido a segunda questão aí, eu recomendo então que você desinstale o Python e instale novamente, marcando essa opção aqui, ó, tá bom? Que aí logo depois da instalação já vai estar
resolvido, você já consegue trabalhar perfeitamente, beleza? Perfeito, então, uma vez que você tiver instalado o Python, agora você pode fechar, tá bom? E aí você já está pronto para trabalhar com Python, tá? Antes de mais nada, antes de dar continuidade aqui, existe também uma outra possibilidade de a gente conseguir baixar o Python, tá? O interpretador do Python. E essa possibilidade ela é muito utilizada por analistas e cientistas de dados. Estou falando da distribuição do Anaconda, tá bom? Então, basicamente, né, o Anaconda, deixa eu pegar aqui, é um repositório em que você tanto trabalha com o interpretador do Python, mas além disso ele vem com algumas bibliotecas do Python, tá? Focadas em análise de dados, como NumPy, Pandas, Matplotlib e muitas outras bibliotecas, tá bom? Como eu falei, ela é mais recomendada para quem trabalha com a parte de dados, analista de dados, cientista de dados e assim por diante. Para você ter uma ideia, olha só o tamanho do arquivo, 912 megas, tá bom? Se o do Python lá era 25 megas, o Python interpretador sozinho era 25, desse aqui nós temos 912 megas, tá bom? Qual que é a diferença? A diferença é que além do Python, do interpretador, vem uma série de bibliotecas já acopladas ali dentro de um único pacote, tá bom? Então essa é uma possibilidade que você pode fazer também. Eu não vou utilizar aqui o Anaconda, por quê? Porque o nosso curso aqui é um curso focado em desenvolvimento com Python. Então não é um curso focado só em dados. Embora a gente tenha trilhas, aqui teremos sessões de dados, como NumPy, Pandas, Matplotlib. Vamos ter uma sessão de Analytics, Machine Learning e assim por diante. Porém, são apenas uma das sessões. A gente tem desenvolvimento web, desenvolvimento desktop, games e assim por diante. Então não faz sentido eu trabalhar com uma versão como essa aqui, tá bom? Então eu recomendo aí que você utilize realmente o interpretador Python normal. E aí sempre que for instalar novas bibliotecas, a gente o faz utilizando o pip install, tá ok? Beleza. Então considerando que você já tem o Python instalado, o que você vai precisar agora? Você vai precisar do Visual Studio Code, tá? Um editor de texto para você trabalhar de forma mais produtiva desenvolvendo o código. Eu escolhi o Visual Studio Code porque ele tem é bem simples, é leve e ele tem uma alta portabilidade não só em Python, mas em outras linguagens também, tá bom? Então eu vou abrir aqui o Visual Studio Code e eu vou iniciar com você aqui um projetinho simples, só para criar um projeto, como que a gente cria um projeto, como é que cria um arquivo Python, como que executa também, tá bom? Que é uma dúvida que os alunos acabam tendo também. Então é o seguinte, pessoal, sempre que a gente for abrir o Visual Studio Code, tá? Nunca crie um arquivo aqui, ó, arquivo Python, tá? Nunca crie um arquivo aqui do zero, dessa forma aqui, ó, tá bom? Não faça isso. Você pode até fazer depois salvar e colocar em um diretório, mas eu recomendo que você comece da forma melhor possível, tá bom? E partindo dessa premissa, como que é começar da melhor forma possível? Bem, para cada sessão aqui do curso, eu recomendo fortemente, tá, que você crie uma pasta no seu computador. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui para você. Eu tenho aqui a pasta aqui da Udemy, né? E eu tenho aqui o curso Python Dev. Então, abri o Python Dev, olha só o tanto de pastas que eu tenho aqui dentro, tá bom? Então, são diversas pastas, tá? Basicamente, a maioria aqui delas é uma pasta para cada seção. Então, eu tenho a seção lá de fundamentos, tá aqui, ó, seção de fundamentos. Tem uma seção aqui de Gradle, tá aqui Gradle, e assim por diante. Então, eu recomendo que você faça isso. Agora, se você não quiser, não tem problema também, mas por que é interessante fazer isso? Por exemplo, eu tenho aqui uma pasta introdução, e aí eu tenho uma pasta início, tá? Que é onde eu vou colocar aqui o conteúdo dessa aula. Então aqui dentro, pessoal, eu quero colocar dentro dessa pasta os arquivos que eu vou desenvolver ao longo desta aula, tá bom? Então isso fica bem interessante, tá? Porque aí você consegue, quando quiser, poxa, o que foi que eu fiz naquela aula X? Você vem direto na pasta aqui e já acha o arquivo, tá bom? Agora a questão é, como que eu abro essa pasta aqui dentro do Visual Studio Code, tá bom? Então você pode vir aqui em File, Open Folder e vai procurar a pasta aqui de acordo com o explorador de arquivos. Essa é uma forma. A forma que eu mais gosto, tá?
é pegar aqui a pasta, que é essa aqui, introdução, e essa pasta início, tá? Então veja, aqui introdução eu posso ter várias pastas, mas aqui eu vou deixar apenas essa pasta início. E eu quero abrir essa pasta no Visual Studio Code. Então nesse caso eu vou arrastar ela aqui para dentro. Venho aqui embaixo, aparece o visual, continuo selecionando ela, jogo aqui para cima e aí quando ficar com essa borda branca aqui, ó, essa borda meio cinzentada, eu solto. E aí ele vai perguntar se eu quero permitir aqui a utilização do arquivo. Eu vou dizer que sim e pronto. A partir desse momento, tá, a gente já está com a nossa pasta aberta aqui no terminal, no Visual Studio Code. Aí você pode vir aqui no terminal, em New Terminal, e pronto, né? Aqui a gente já tem aqui, ó, veja que ele já traz o caminho aqui completo pra gente. E aí agora, pessoal, a gente já pode continuar o nosso trabalho a partir do Visual Studio Code, tá? Não precisamos mais ficar acessando lá o explorador de arquivos e assim por diante. Então, isso que eu fiz aqui passo a passo com você, no início de cada sessão, basicamente, a gente vai fazer isso aí. Quando eu falar, ó, pessoal, vamos lá criar o nosso arquivo, vamos abrir a nossa pasta, a gente vai fazer sempre isso, tá? Porque eu considero uma prática muito importante. Às vezes, o que eu vou mostrando de código é bem simples, mas às vezes o aluno acaba não entendendo, né, como que ele consegue reproduzir aquele código no seu ambiente. Porque às vezes ele tem essa dificuldade, né, de como criar uma pasta, como criar um arquivo da pasta, como executar um script também. Isso aí é muito comum, tá? Por mais que talvez algum aluno aqui possa ver, poxa, isso aí é muito simples. Não, mas isso aí acaba sendo dor de cabeça para alguns alunos, tá bom? Talvez não é para você hoje, mas quando você iniciou, você tinha essa dificuldade também, beleza? Então é por isso que é importante ressaltar isso aí. Então aqui, ó, a gente vai criar um arquivo, um new file. Eu vou chamar aqui de exemplo.py. Beleza, então eu vou criar aqui um exemplo bem simples, tá? A ideia exatamente é só para a gente praticar. E eu quero mostrar para você como que você executa um script do Python aqui no Visual Studio Code, tá bom? Então vou dar aqui um print hello world, vou dar um Ctrl S, vou colocar aqui nome, idade igual a 25 e vou dar um print na idade, tá bom? Perfeito, pessoal. Então aqui nós temos o nosso código, tá? E aí agora eu tenho que executar esse código, tá bom? Antes, eu quero só comentar o seguinte, tá? No Visual Studio Code tem algumas extensões que você pode baixar para melhorar a produtividade, melhorar a interface, enfim, melhorar a experiência de usuário, tá bom? Por exemplo, quando eu criei o arquivo exemplo.py, o Visual Studio Code logo ele entendeu que se trata de um arquivo Python, tá bom? E por se tratar de um arquivo Python, a gente tem uma extensão aqui. Deixa eu mostrar aqui para você aqui na parte de... Aqui na parte de extensão, que se chama VS Code Icons. Que é essa aqui, ó. Ela está instalada e essa extensão ele vai pegar de acordo com o tipo do arquivo, ele vai criar aqui um íconezinho, ó. Como nesse caso ele já pegou o ícone aqui do Python, tá bom? Além dessa extensão, a gente vai instalar outras também, tá? Só que em cada seção que eu for trabalhando, eu vou explicar para você. Olha, pessoal, a gente vai instalar essa seção, eu instalei essa, enfim. Aí fica bem fácil para você reproduzir ali, tá bom? Como que a gente executa, então, esse nosso arquivo, tá? Exemplo.py. Basicamente, você vai digitar aqui Python. Você dá um espaço, né? O Python que é o interpretador. Beleza? Não é a linguagem, mas o interpretador. E aí você agora vai chamar o nome do arquivo, tá? Exemplo. E aí, o que acontece, pessoal? Aqui no Windows ele tem o PowerShell, tá bom? Então ele tem uma forma dele setar o nome do arquivo, tá? Ele basicamente coloca um ponto, barra, e aí coloca o nome do arquivo. Para você não ter que fazer isso manualmente, você começa a digitar o nome do arquivo e pressiona a tecla Tab do teclado, ele já completa para você, tá bom? Então essa é a forma correta, ponto, barra invertida, o nome do arquivo, tá bom? Você dá um Enter e ele já executa aqui, já funciona perfeitamente, tá bom? Se colocar aqui um outro exemplo, tá? Testando um outro código,
salvar. Um detalhe importante, quando tem essa bolinha branca, tá, significa que o arquivo não foi salvo, tá bom? Você digitou, o arquivo não foi salvo. Se eu executar novamente o comando aqui, eu posso apertar a seta para cima do teclado, ele já recupera o comando e der um Enter. Veja que nada aconteceu, tá bom? Por que nada aconteceu? Porque o código aqui ele não foi salvo, tem a bolinha branca. Então o que eu faço? Eu clico aqui no arquivo, Ctrl S para salvar, tá bom? Volto aqui no terminal, seta para cima do teclado, dou um Enter e agora sim ele pega aqui pra gente, testando Python, tá bom? Beleza, pessoal, então nós já temos os primeiros passos, né? Já configuramos o nosso ambiente e o que vai acontecer, né? A gente precisa agora trabalhar com o nosso ambiente virtual de desenvolvimento, tá bom? É onde eu vou falar um pouquinho mais sobre o pip, né, sobre algumas bibliotecas, como instalar essas bibliotecas, e vou também fazer uma rápida introdução ao sistema de versionamento de código com o Git, tá bom? Para essa aula não ficar tão grande, eu vou optar por fazer uma próxima aula, onde eu vou falar exatamente sobre esses dois pontos, tá bom? Recapitulando, nessa aula, nós demos os primeiros passos na linguagem Python. Eu mostrei para você que você tem a opção de dar os primeiros passos a partir de uma ferramenta online, como essa aqui, o Programmize. Então, se você quer começar com Python, eu quero começar com Python, não sei se eu vou me adaptar bem. Enfim, comece da forma mais simples, não precisa instalar o Python, não precisa instalar o Visual Studio Code. Comece pelo Programmize, vá reproduzindo os códigos ali. E aí, se você realmente se interessar, o que você faz? Aí você instala a ferramenta aí no seu computador, instala o interpretador e começa a criar os exemplos práticos de forma offline, tá bom? Essa é a primeira forma. Aí você pode instalar o interpretador aqui do Python, né? Que eu citei para você. Ou se quer instalar um interpretador robusto que já vem com muitas bibliotecas focadas em dados, você instala o Anaconda, tá bom? Aí depois instala o Visual Studio Code, eu tenho aula anterior que eu mostro sobre isso. E aí depois é só criar uma pasta, né, para cada uma das seções que você for trabalhar, tá bom? E aí eu recomendo, pessoal, quando você for abrir, abra o Visual Studio Code especificamente naquela seção que você estiver trabalhando, tá bom? Porque eu poderia fazer muito bem isso aqui, ó. Tem um Python Dev aqui. Eu poderia abrir o Python Dev diretamente aqui no Visual Studio Code, mas olha só o que aconteceria, tá? Ele retornaria para mim todos os projetos, tá bom? Que eu tenho aqui. Isso aqui é muito bom para eu ver o código. Poxa, o que foi que eu fiz em código X aqui? Vamos pegar esse código aqui. Poxa, olha só que legal, consigo ver aqui diretamente, tá bom? Agora, por outro lado, né, o que é ruim disso aqui? É porque tem muitos projetos aqui em uma só tela, tá? Quando você abrir o terminal, por exemplo, olha só, eu vou abrir aqui o terminal e imagine que eu quero executar esse arquivo aqui, ó, 3 estatísticas, né? O que acontece, pessoal? Quando eu abro o terminal, ele abre nessa pasta aqui, o Python Dev. Então, se eu digitar aqui, ó, Python, tentar executar o 3if, pressiono o Tab, vejo que ele nem encontra, tá bom? Por que ele não encontra? Porque esse arquivo ele está dentro dessa outra pastinha aqui, ó, módulos. Então eu tenho que vir dentro de módulos e aí eu vou achar o arquivo. Então eu tenho que dar um cd módulos, pressiono Tab e aí sim agora aqui, ó, Python 3if, aí eu pressiono Tab, ele traz aqui para mim um arquivo, tá bom? Então isso aqui, quando você tiver muitos arquivos, isso aqui vai gerar uma confusão tão grande que às vezes pode você conflitar, pode acabar excluindo, acabar alterando o arquivo que você já tinha aqui, que você nem tá com esse interesse. Então, para evitar que isso aconteça, tá? Eu recomendo que você abra o projeto específico que você estiver trabalhando, tá bom? Então, dá aqui um close folder. No meu caso, eu estou trabalhando ali com a introdução, então eu abro diretamente nele, que vai ter apenas os arquivos daquela seção, tá? Dessa forma fica mais simples e com menos possibilidade de você errar, de ter qualquer tipo de conflito, tá bom? Então era isso, pessoal. Nessa aula nós falamos aí os primeiros passos com Python, tá? E como você configura o seu ambiente também, beleza? Se você quiser utilizar o Visual Studio Code,
tranquilo. Em alguns momentos eu vou utilizar o PyCharm também. Se você quiser usar o PyCharm, pode ficar tranquilo também. E era basicamente isso que eu queria apresentar para vocês nessa aula, tá bom? Então na próxima aula a gente vai falar então sobre o ambiente virtual de desenvolvimento. Vamos falar também sobre versionamento com Git, tá ok? Até a próxima aula. Bem, na última aula nós comentamos um pouco sobre como dar os primeiros passos no Python e eu comentei aí algumas possibilidades que a gente tem. Nós configuramos o nosso ambiente, né? Quando eu falo configurar um ambiente é criar uma pasta no explorador de arquivos e abrir ela no Visual Studio Code e já criar um arquivo também e executar esse arquivo, tá bom? O que nós temos que comentar nessa aula, a gente vai falar sobre o ambiente virtual de desenvolvimento. Eu vou dar uma palhinha também sobre como que funciona o gerenciador de dependências do Python, que é o pip. E vamos falar um pouquinho também sobre sistema de controle de versão com o Git, tá bom? Então acredito que vai ser uma aula bem interessante também, de forma complementar, para entender um pouco mais, né, e ter uma produtividade melhor aqui com o curso, tá bom? Então, antes de começar com o ambiente virtual de desenvolvimento, eu quero comentar para você que quando a gente trabalha com Python, existem dois tipos de arquivos que a gente pode adotar durante o nosso código, tá bom? O primeiro arquivo é o que eu falei na última aula, o arquivo .py, e esse é um arquivo que você digita todo o código ali que você tem e depois digita ali o Python e chama o nome do arquivo para que o arquivo possa ser executado, tá bom? Esse tipo de arquivo ele é muito utilizado quando a gente está querendo criar aplicações, quando a gente está querendo, digamos ali, criar alguma coisa ali que possa ser reproduzida em outros ambientes, seja uma aplicação web, seja uma automação, seja colocar em outro computador, enfim. É muito importante nesse caso, né, que a gente utilize um arquivo .py. Agora, em alguns momentos pode ser mais interessante a gente ter uma execução do código mais dinâmica. Como assim mais dinâmica? Imagine que você tem ali, está aprendendo Python e você quer digitando o código e quer já ver qual que seria o resultado, né? Então nesse caso você pode utilizar o arquivo que nós chamamos de, eu vou colocar aqui exemplo número 2, e o tipo de arquivo é o arquivo ipynb, tá bom? De certa forma é um arquivo de execução interativo do Python, tá? Por isso Interactive Python, tá bom? E aí aqui, pessoal, como é que funciona esse cara aqui, ó? Você vai clicar em Code ou Markdown, tá bom? Ele trabalha com células, tá bom? Então você vai dividir o seu código não agora em linhas aqui, ó, como tá aqui, ó. Você vai pegar um código desse, coloca numa célula e já pode executar aquela célula e já ter o resultado ali, tá bom? Então, vamos lá, vou colocar aqui um Markdown, vou dizer que aprendendo Python. E aí eu posso executar aqui, run all, executei. Vou abrir agora o código aqui, o código eu posso colocar aqui, posso clicar aqui no Markdown, e aí eu posso adicionar o código aqui. Pronto, então tá aí, eu deixei um títulozinho, e aí agora eu vou colocar aqui, ó, print hello world. Então veja que ele gerou aqui numa célula pra gente. Se eu executar aqui a célula, ele já vai, ele tá só conectando no kernel, ele já vai executar, tá bom? Então posso colocar aqui um código 5 mais 4, Ctrl Enter, eu pressiono aqui no play, ele já vai executando, tá bom? Então veja, pessoal, que aqui eu nem preciso mais do terminal. Tenho aqui a minha célula, digito aqui o comando e dou um Enter, né? Um Ctrl Enter, ele já executa, tá? Então, querendo ou não, a gente tem um feedback mais rápido dessa forma aqui. E em alguns momentos no curso, tá? Eu vou criar o arquivo .py, na maioria, na verdade, na maioria dos casos .py,
Mas em outros momentos, quando eu quiser explicar algo que é um pouco mais complexo, eu quero te dar um feedback mais rápido do que eu estiver trabalhando, eu vou utilizar o arquivo IPYNB, tá bom? Esse tipo de arquivo IPYNB, ele é muito conhecido por analistas de dados, tá bom? Cientistas de dados também, e assim por diante. Quando eles trabalham lá, o trabalho deles é algo mais dinâmico, interativo, dificilmente eles criam um arquivo .py. Ele vai estar criando um arquivo IPYNB, tá bom? E até por conta disso também, a gente pode, sem dúvida nenhuma, abrir um arquivo IPYNB no Visual Studio Code, sem dúvida, como eu fiz aqui. Porém, existe uma IDE, não sei se eu posso chamar, talvez um ambiente de execução para trabalhar com o IPYNB mais sofisticado, tá bom? Estou falando aqui, pessoal, e aí é uma curiosidade, tá? Deixa eu fechar aqui as outras telas aqui. Uma curiosidade aqui, que é o Jupyter Notebook, tá bom? É um projeto Jupyter aqui, como se fosse uma IDE, e ela permite ser um ambiente de execução totalmente online, né? Na verdade, que seja executado no navegador, e você precisa instalar ele via pip, tá bom? Que é o Jupyter. Pip instala o Jupyter aqui, tá bom? Eu já executei antes, por isso ele já vai funcionar aqui. Mas olha só como é que funcionaria, tá? Eu vou pegar aqui eu vou pegar aqui a minha pasta. Então, do Udemy, Python Dev, introdução, início, e aqui, ó. Aí o que eu faria aqui, pessoal? Eu colocaria aqui, ó, vou pegar aqui o endereço aqui dele, vou vir aqui, ou então eu posso até mesmo direto no Visual Studio Code, acho que ele permite ser aqui mesmo, né? Já tenho aqui o terminal, dá aqui um Ctrl L para apagar aqui, limpar a tela, e eu posso digitar aqui o Jupyter Notebook. Deixa eu ver se vai funcionar. Esse cara aqui é uma ferramenta que funciona uma vez que você tiver instalado o Jupyter Notebook com Python. E aí olha só, ele vai gerar aqui uma URL pra gente. Ele já até abriu aqui, ó. E aí olha só que legal, pessoal, a gente tem aqui um ambiente de execução, tá? Aqui, se eu clicar no exemplo 2, que é o arquivo que eu acabei de criar com vocês, olha só que legal, tá aqui aprendendo Python, e aí tá as informações aqui. A gente pode recortar, podemos adicionar um Markdown, um NB-convert, né? Adicionar o kernel, enfim. É muito comum, pessoal, quando a gente trabalha na parte de dados, né, que o nosso código ele esteja em um notebook, tá bom? Como esse aqui, tá certo? Inclusive, né, existe até uma forma também, que eu esqueci de falar na última aula, mas eu posso falar aqui também, principalmente quando se tem projeto ali de dados, se quer rodar algum tipo de modelo preditivo e você não tem uma infraestrutura local tão boa, você pode utilizar o Google Colab, tá bom? Para, dentre outras coisas, rodar scripts que exige uma certa configuração do hardware, tá bom? Principalmente da GPU. Então o Colab, ele traz essa possibilidade aí, e no Colab, tá, você trabalha também similarmente ao Jupyter Notebook com notebooks, tá bom? Como esse aqui, onde tu tem células e tu tem os scripts e tu vai executando ali cada célula, tá bom? Então é importante ressaltar isso para você. Por quê? Porque em alguns momentos aqui do curso a gente vai ter arquivo .py, na verdade na maioria dos casos, e em outros momentos eu vou ter um arquivo IPYNB. E nesse caso, né, eu vou rodar diretamente no Visual Studio Code para não sair muito ali da nossa ferramenta de editor de texto. Porém, o IPYNB, se você quiser rodar via Jupyter Notebook também, funciona perfeitamente, tá bom? E aí algumas pessoas podem ter dificuldade. Ah, professor, mas toda vez eu tenho que executar o Jupyter Notebook? Sim, é um comando que se executa via terminal, tá bom? Mas aí, se você não quiser fazer isso toda vez, tem um hackzinho que eu gosto de utilizar, que é o seguinte. A gente vem aqui no
eu vou criar um arquivo de texto aqui, ó, eu vou chamar aqui de executar. E aí nesse arquivo de texto eu vou digitar o comando Jupyter Notebook. Esse comando aqui eu vou dar um Ctrl S, vou fechar. Então esse comando aqui era o comando que eu executaria para abrir o Jupyter Notebook. Concorda comigo? Pois bem, então nesse caso eu vou fechar aqui ele, eu vou salvar e vou fechar. E agora eu transformo esse arquivo que até então é um arquivo de texto em um arquivo executável, tá bom? Só que não um arquivo executável de um programa normal, um arquivo executável que seja executável via CMD, tá bom? No Windows a gente tem esse tipo de arquivo chamado .bat. Então eu vou converter aqui onde tem txt e vou deixar em bat. Vou dar um enter, ele vai perguntar se eu quero mesmo utilizar isso aqui, eu vou dizer que sim. Então a partir desse momento, tá? Ele entende então que esse comando Jupyter Notebook ele precisa executar ele no terminal ou no prompt de comando, tá bom? Então agora eu não preciso mais digitar o Jupyter Notebook, é só eu abrir essa pasta aqui e executar esse arquivo, que aí ele abriu o CMD diretamente nesse diretório e já executou o comando Jupyter Notebook, tá bom? E aí olha só que legal, ele já traz aqui a execução pra gente e a gente já pode trabalhar aqui de forma prática, tá bom? Então é bem interessante, tá? O Jupyter Notebook aí eu recomendo muito, tá bom? Principalmente se você quer trabalhar, quer utilizar o Python para trabalhar com dados, seja em análise, seja em ciência de dados, tá? Sem dúvida nenhuma eu digo para você que o Jupyter Notebook é mais utilizado do que o Visual Studio Code, tá bom? Então é importante e vai aí uma recomendação que eu passo para você. Beleza? Então nessa primeira parte, vou fechar aqui agora. Nessa primeira parte aqui nós comentamos um pouco, né, sobre o arquivo IPYNB. Falei um pouquinho aqui do Jupyter Notebook, né, que é uma forma também de você reproduzir os códigos em Python, tá ok? E agora na segunda parte eu quero falar um pouco do gerenciador de dependências, tá? O gerenciador de bibliotecas do Python, tá bom? Uma vez que você tiver instalado o Python e você marcou aquela opção lá para que o Python seja adicionado no path, você tem agora aqui um gerenciador de dependências que você pode utilizar do Python, tá bom? Antes de mais nada, é importante entender o que é um gerenciador de dependências. Bem, um gerenciador de dependências, você consegue por meio dele gerenciar bibliotecas que serão trabalhadas ali dentro de um projeto. Você consegue verificar qual é a versão das bibliotecas, você consegue instalar e desinstalar bibliotecas e assim por diante. Então imagine se nós tivéssemos que toda vez que fôssemos adicionar uma biblioteca no projeto, a gente ter que ir até o código-fonte da biblioteca e fazer isso manualmente, né? Seria algo muito desgastante, não é verdade? E imagine só num projeto de pequeno porte, médio porte, você tem várias bibliotecas, tá? Então fazer isso manualmente é muito trabalhoso. Então o que as linguagens de programação elas têm feito para otimizar esse trabalho? Elas têm melhorado, né, e têm utilizado muito o seu gerenciador de dependência. Então cada linguagem tem o seu gerenciador, tá bom? Por exemplo, o Java, um dos gerenciadores de dependência do Java é o Maven. Por meio do Maven você pode instalar qualquer biblioteca em um projeto Java. O PHP, por exemplo, tem o Composer. O Ruby tem as gems. O Python nós temos o pip, tá bom? E por aí vai, tá certo? Então é uma forma de você instalar bibliotecas e controlar as versões das bibliotecas utilizando o gerenciador de dependência. Bem, pensando nisso, qual é o gerenciador de dependências que a gente tem aqui do Python, tá? Nós temos aqui, vou limpar, vou dar um Ctrl L, é o pip, tá bom? Se eu der aqui um pip aqui, der um enter, olha só que interessante. Ele traz aqui pra gente todos os comandos que a gente pode utilizar, né? Pip install, uninstall, esses dois aqui são os mais famosos, tá? Aí tem o pip list, o pip show
e assim por diante. Então deixa eu contar uma coisa para você, pessoal. Eu não vou, nessa aula aqui, eu quero mostrar aqui de forma resumida, né, o pip, porque a gente vai utilizar bastante ela. Toda vez que eu quiser instalar uma nova biblioteca, eu vou executar o comando pip install e assim por diante. Mas antes de fazer isso, tá? Vou dar aqui um clear. Quando nós instalamos uma biblioteca, tá? Por padrão, ela é instalada de forma global no Python, tá bom? E então, basicamente lá, quando a gente trabalha com JavaScript, a gente tem o npm install alguma coisa, né? Quando a gente utiliza o npm install alguma coisa, a biblioteca ela é instalada no projeto. Aí se você passa o "-g", ela é instalada globalmente, não é verdade? No Python é o contrário. Quando você instala uma biblioteca, por padrão ela já vai instalada globalmente. Aí tem uma forma de você instalar localmente, tá? Que é o que eu vou comentar agora para você, tá bom? Mas antes vamos só ver aqui o primeiro comando, tá? Vou dar aqui um pip list. Pip list ele vai trazer pra gente a versão específica, as bibliotecas que a gente tem instalado aqui globalmente, tá bom? O que eu tenho instalado globalmente aqui no meu computador são essas bibliotecas aqui, tá bom? Eu vou pegar aqui uma delas aqui, ó, vou pegar aqui uma conhecida aqui, deixa eu verificar aqui, Dash. Essa biblioteca Dash aqui é uma das bibliotecas interessantes para a gente criar dashboards com Python, tá bom? Pergunta, como é que você encontra informações sobre essa biblioteca, professor? Bem, não só sobre essa biblioteca, mas sobre todas as bibliotecas disponíveis do Python, a gente tem um site, né, que é o PyPy. Esse site aqui, ó. Esse site aqui você encontra todas as bibliotecas que você pode instalar do Python, tá bom? Então eu vou digitar aqui, ó, dash, vou dar um enter. E aí essa é a biblioteca aqui, ó, para criar aplicações web em Python focadas em dados. E aí olha só que legal, a última versão dela é a versão 2.18.2. Se eu clicar aqui, ele já copia o comando para eu executar no terminal. Mas aí vamos imaginar que essa versão aqui é muito nova, né? 4 de novembro. Vamos imaginar que eu quero utilizar uma versão anterior. Como é que eu faço para utilizar uma versão anterior? Você vai clicar aqui em histórico de lançamentos. E aí, por exemplo, vamos imaginar que eu quero essa versão 2.18.0. Vou clicar nessa versão aqui. E aí olha só como é que ficou o comando agora, né? Pip install dash. E agora ele está setando uma versão específica, tá bom? E quando ele seta uma versão específica, ele coloca igual 2.18.0, tá bom? Então nesse caso, pessoal, eu vou copiar aqui. Se eu copiar esse cara aqui, ó, para cá, e eu viesse para cá e colasse ele, se colasse aqui esse comando, deixa eu fazer novamente aqui. Vou copiar e vou colar. Então veja, ele instalaria o Dash pra gente, só que na versão 2.18.0, tá bom? Um problema que o Python tem, que é um problema que eu considero bem chatinho de resolver, são incompatibilidade com versões de bibliotecas, tá bom? Então pensando nisso, é importante não apenas que você saiba quais as bibliotecas você tem, mas também as versões, tá bom? Com esse comando aqui eu sei perfeitamente quais as versões. Só que aí se eu tivesse que instalar a biblioteca por esse comando aqui, eu teria que ver, por exemplo, aqui no Dash, qual é a versão? 2.15.0. E aí eu colocaria pip install dash igual 2.15.0. Então veja, querendo ou não, eu tenho um certo trabalho manual ainda com isso, tá bom? Então se você quer um comando que ele liste para você as bibliotecas, bem como as versões, e que essa informação já vem no ponto de você executar para instalar aquela biblioteca com a versão específica, aí você tem um outro comando, tá? Que é o comando pip freeze, tá bom? Vou dar aqui um enter. E aí olha só que legal, pessoal. Agora não, agora se eu pegar aqui o Dash, tá? Não só o Dash, mas qualquer outra biblioteca, ele já traz aqui para mim, ó, no ponto, tá? Então eu só copio esse cara aqui, digito pip install, colo ele e pronto, ele já vai executar perfeitamente essa informação instalando as bibliotecas já
com essa respectiva versão, tá bom? Então isso é muito importante, tá? Além disso, né, eu posso também fazer o seguinte, eu posso dar aqui um pip show e passo aqui o dash. Então, traga informações em detalhes da biblioteca dash. Então é basicamente o que o pip show faz, tá bom? Você passa o pip show e passa o nome da biblioteca, que ele vai trazer mais informações, né? É basicamente aqui ele vai fazer um copy dessa primeira parte aqui e vai trazer pra gente, tá? Então ele trouxe aqui, ó, 2.15, os autores, licença, localização, o que essa biblioteca requer e assim por diante, tá? Ele traz até mesmo um sumáriozinho aqui, então é bem interessante esse comando também, tá bom? Perfeito, pessoal. Então agora a gente vai para a segunda parte, tá? O que é a segunda parte? Bem, como eu falei para você, né? Se eu quero instalar uma biblioteca específica do meu projeto, nesse caso a gente pode utilizar, na verdade, criar um ambiente virtual de desenvolvimento. Criando um ambiente virtual de desenvolvimento, eu vou garantir, perceba, eu vou garantir que agora eu tenho o mínimo de bibliotecas possíveis. E aí eu posso instalar as bibliotecas, apenas aquelas que eu for utilizar. Então é uma prática muito adotada, principalmente quando a gente está criando aplicações web, tá bom? Então vamos lá. Para a gente criar um ambiente virtual de desenvolvimento, existe uma biblioteca que a gente chama de módulo e é um módulo nativo do Python, tá bom? Então veja, quando você instala o Python, ele vem além do interpretador, ele vem com alguns módulos nativos. E você vai ter a oportunidade de aprender alguns desses módulos nas primeiras sessões aqui deste curso. E um desses módulos, eu quero falar agora para você, é o módulo venv, tá? Virtual Env, que possibilita então criar ambientes virtuais de desenvolvimento. Então veja, como é que você trabalha com ele, né? Você vai digitar o comando Python -m, tá bom? O -m aqui é de módulo, tá? Então significa dizer que por meio agora do Python você vai acessar um módulo. Esse módulo ele pode ser nativo quanto não nativo, tá bom? Então qualquer biblioteca externa que você utilizar, você pode acessar dessa forma aqui. Python -m e aí o módulo nativo é o módulo venv, tá? Então esse comando aqui é para a gente criar um ambiente virtual de desenvolvimento. E aí agora você invoca então esse módulo nativo e agora você passa o nome do seu ambiente virtual de desenvolvimento. Eu costumo passar .venv, tá bom? Então o que esse comando está fazendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, crie para mim um ambiente virtual utilizando venv que tenha o nome .venv, tá bom? Vou dar aqui um enter e aí olha só que legal. Ele vai criar uma pasta .venv e aí depois que ele terminar de executar, eu vou abrir essa pasta com você só para a gente ver o que é que nós temos dentro dessa pasta aqui. Então vamos aguardar aqui, beleza? Criou aqui, vou ver aqui agora. Então nós temos o lib. Então olha só o que eu tenho aqui no lib, apenas o pip e o setup tools, tá bom? Então significa dizer que agora eu tenho um ambiente controlado das minhas bibliotecas, tá bom? Porém, uma vez que a gente tem aqui o ambiente virtual de desenvolvimento, não significa dizer que a gente já esteja dentro dele. Para a gente habilitar esse ambiente virtual, eu tenho que vir aqui em scripts e executar o comando activate. Então vamos lá. Para isso, então, eu dou aqui um scripts, pressiono aqui a tecla tab, na verdade .venv, pressiono aqui o tab, então acesso aqui dentro do venv, depois dentro dele scripts e depois activate. Então digito aqui SC, pressiono o tab, ele já vai completando e activate, pressiono o tab, ele completa também. E pronto. Agora que eu executei o activate aqui, que nada mais é do que um comando aqui do PowerShell só para ele habilitar o ambiente virtual, agora sim, se eu executar o comando pip list e der um enter, olha só que interessante. Ele traz aqui pra gente essas bibliotecas, as duas bibliotecas aqui são utilitárias para que o ambiente virtual funcione, tá bom? Então se eu executar
Fora do ambiente, ele vai retornar todas aquelas bibliotecas globais que eu tenho do Python. Agora, dentro do ambiente, não, ele só retorna essas duas bibliotecas aqui. Então, aqui agora, pessoal, o que é o legal, né? É que à medida que eu for construindo o meu projeto, eu vou ter agora uma noção de quais bibliotecas eu vou precisar e vou instalar elas separadamente. E aí depois, quando eu quiser reproduzir esse projeto em outro local, eu já sei, eu já vou informar para ele quais as bibliotecas específicas que eu vou estar utilizando. E não só as bibliotecas, nas respectivas versões também, tá bom? Então, por exemplo, eu vou instalar aqui uma biblioteca só para você ver, ó, pip install pandas. Vou dar um enter, como eu não especifiquei a versão, ele vai pegar a última versão, tá bom? E aí aqui apenas a título a título didático, tá? Então, para instalar o pandas, ele precisou instalar essas outras bibliotecas aqui, tá bom? Então aqui é só para a gente realmente entender aqui essa primeira parte, tá? Não vou utilizar o pandas aqui nesse momento, a gente vai ter uma seção específica para ele. Aqui é só para você entender essa primeira parte, tá bom? Então vamos aguardar enquanto ele termina de instalar as bibliotecas. E aí agora depois a gente vai ver quais as versões que ele utilizou a biblioteca, tá? Vamos aguardar aqui então, enquanto ele finaliza. E aí se você vir aqui no ponto .venv, no diretório lib, olha só que legal. As bibliotecas vieram instaladas aqui dentro do diretório lib, tá bom? Perfeito, pessoal. Se eu der agora aqui um comando pip list, olha só que legal, né? Se eu der aqui um pip freeze, olha só que interessante. Bacana demais, né, pessoal? Então, o que a gente pode fazer agora para a gente finalizar, né? Quando eu quiser, por exemplo, olha, legal, cara, estou criando aqui um projeto interessante e até esse momento eu estou utilizando essas bibliotecas e essas versões aqui. Quando eu for realizar o versionamento desse projeto, é importante, né, que eu tenha um arquivo e nesse arquivo eu tenho essa informação controlada de quais bibliotecas e quais as versões estou utilizando, tá bom? Por padrão no Python a gente chama esse arquivo de requirements.txt. Então eu poderia copiar esse comando aqui, ó, copiar o conteúdo, Ctrl C, botão direito, criava o arquivo requirements.txt e colava ele, tá bom? Ou se eu preferir, eu posso utilizar aqui o comando anterior, pressiono aqui a seta para cima, coloco aqui a opção do maior que e defino aqui o requirements.txt. Com esse comando eu vou dizer para ele que ele não precisa retornar o conteúdo para mim, basta que ele salve o conteúdo no arquivo requirements.txt. Vou dar aqui um enter, pronto. Se eu vir aqui em requirements.txt, ele está aqui agora com as informações que eu tenho do meu, digamos aqui das bibliotecas, bem como das versões, tá bom? E aí por último, tá? Eu vou utilizar aqui uma biblioteca que eu não tenho aqui ainda e vou mostrar para você o seguinte, ó. Vamos imaginar que você salvou aqui esse projeto e enviou lá para o GitHub. Se você não sabe o que é o GitHub, fique tranquilo, eu vou ensinar para você na próxima aula. E aí vamos imaginar então que a pessoa quer reproduzir esse código, como é que ele faz para instalar as bibliotecas de uma só vez, tá bom? Então vou dar aqui um matplotlib e vou adicionar aqui também o Seaborn, tá bom? Veja, por enquanto eu coloquei aqui sem a versão específica, apenas elas duas aqui, matplotlib e Seaborn. É bem fácil, eu poderia fazer isso aqui, ó, pip install matplotlib e Seaborn. E aí dá um enter e instalaria as duas, tá bom? Só que eu quero simular com você o seguinte: imagine que você pegou esse projeto de uma outra pessoa, você criou um ambiente virtual de desenvolvimento e agora você está na etapa de instalação das bibliotecas, tá bom? Como é que você faria? Você faria isso aqui, ó, pip install. E aí copiaria e colaria cada uma delas. Ctrl C, Ctrl V. Bem, essa é uma forma de fazer, tá bom? Mas essa não é a melhor forma, tá? A melhor forma nesse caso seria o que? Pip install -R, tá? Para ele instalar de forma recursiva. E você passa aqui o requirements.txt. Vai começar a digitar e pressiona o Tab.
e ele já completa, tá bom? Então olha só o que vai acontecer. Os que ele já tem instalado, ele simplesmente vai pegar do cache. Os que ele não tem instalado ainda, ele vai instalar de forma recursiva aqui, como ele está fazendo, tá? Porque para o Matplotlib o Seaborn, ele precisa de outras bibliotecas aqui, como você pode ver, tá bom? Então é isso que ele fez, tá? E aí o legal, né, é que quando você pegar no seu projeto e você subir essa informação ali, você vai ter certinho essa informação atualizada, né? E você passa apenas o pip install -e requirements.txt e ele vai retornar essa informação aqui, tá bom? Então, como eu instalei novas bibliotecas, qual que é o nosso trabalho agora? Nosso trabalho é atualizar o arquivo requirements.txt. Então a gente executa novamente pip freeze maior que requirements.txt, bom? E aí está, olha só que legal, tá aqui o nosso arquivo com as novas bibliotecas e as respectivas versões, tá bom? O nosso trabalho agora nessa aula foi a gente entender um pouco mais sobre os tipos de arquivos .py e .ipynb. A gente vai falar sobre esses dois arquivos e vamos trabalhar com eles na prática durante o curso. Nós falamos também aqui sobre o gerenciador de dependências pip e também sobre criação de ambiente virtual de desenvolvimento. E aí, como a aula ficou grande, eu vou encerrar essa aula aqui e vou ter uma terceira aula, né, de primeiros passos, só que aí agora focada no Git e no GitHub, tá bom? O nosso objetivo vai ser controlar a versão de código e assim a gente vai também enviar depois esse código para o GitHub, tá bom? Então até a próxima aula. Bem, para concluir essa última aula aqui dos primeiros passos, a gente vai falar um pouquinho agora sobre algo que eu considero muito importante e essencial, que é trabalhar com sistema de controle de versão. Quando a gente trabalha com desenvolvimento de software, estamos falando de uma atividade que requer colaboração. Até porque quando vai se desenvolver algum programa, algo específico, né, as empresas, de modo geral, elas não trabalham com um único programador. São vários programadores e muitas das vezes atuando em um único projeto. E deve haver alguma forma de ter uma forma bem profissional de juntar o trabalho de cada programador, não é verdade? E pensando nisso, a gente tem os sistemas de controle de versão. E atualmente, né, a gente tem o sistema de controle de versão Git sendo mais utilizado, tá bom? O sistema de versão Git, na verdade, foi um projeto que foi desenvolvido ali os caras que estavam desenvolvendo ali o Linux, né, para atender uma demanda interna deles. No tempo lá atendeu bastante, resolveu bastante o problema que eles tinham. E foi tão boa a solução que posteriormente eles externaram, né, para não apenas resolver os problemas ali internos do Linux, mas resolver controlar versões de vários tipos de projetos, tá bom? E eu posso até dizer para você que sistema de controle de versão não é usado apenas em programação. Você pode utilizar em outras coisas também. Por exemplo, imagine uma atividade, uma tarefa de legendagem de séries. Você sabe que uma série tem vários episódios, né? E assim por diante. Então imagina que não é apenas um tradutor, mas vamos pensar assim, se tem 40 minutos o episódio, dividiu-se ali o trabalho de 10 em 10 minutos para cada tradutor. E aí cada tradutor faz a sua parte e depois eles precisam juntar os seus trabalhos de alguma forma, tá bom? Uma das formas que eles geralmente costumam utilizar são os sistemas de controle de versão, ok? Então é muito importante que a gente saiba, né, trabalhar com o sistema de versão, de controle de versão mais utilizado, que é o Git. Então nessa aula, a ideia, né, é eu passar uma noção geral, não tanto detalhada, algo simples, né, de uma única aula, só para a gente já ser capaz de realizar o controle de versão no nosso código utilizando o Git, ver alguns dos principais comandos e posteriormente a gente já também enviar o código para o GitHub, tá bom? E basicamente a ideia é essa, tá? Quem sabe em um outro momento a gente faz uma sessão específica sobre Git e GitHub com mais detalhes,
Mas a princípio, tá? A ideia mesmo é a gente controlar a versão com o Git. Eu vou mostrar para você onde você baixa, como é que instala, enfim, como você utiliza o Git na prática, como você adiciona, envia, comita, como você vê o log, enfim, muitas coisas interessantes. E aí logo depois a gente vai para o GitHub, tá bom? Então a ideia é que seja uma aula direta ao ponto, tá? Mas que você já consiga sair dela aqui, já tendo um projeto versionado no Git e depois enviado para o GitHub, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, vou vir aqui no Google, tá? E aí você vai digitar aqui Git, tá bom? Você vai fazer o download no Git. Eu vou mostrar o caminho, não vou fazer o download, mas não vou instalar com você, até porque a instalação é bem simples, tá? Então, de acordo com a versão do teu sistema operacional, meu é o Windows, então clique aqui para download. Ele vai fazer o download e basicamente, pessoal, você vai instalar a ferramenta aí, tá bom? Então instale essa ferramenta aqui. Vamos ver aqui que ele instale ela. O processo de instalação é bem simples, tá? É basicamente next, next, next até finalizar. Como eu falei, eu não vou instalar aqui ele porque a versão que eu tenho, né, uma versão que já é um pouquinho mais antiga, mas está funcional, funciona perfeitamente, então não tem nenhum problema, tá bom? Vou ver aqui na documentação. Vamos ver aqui. Aqui, vamos setup config git init. Pronto. Aí aqui, pessoal, ele traz aqui a documentação, você pode acessar o que você desejar aqui, tá bom? Então, a priori, deixar dessa forma aí. Então, a gente não vai entrar em detalhes aqui em muitas coisas, como a parte de branch, merge, isso aqui eu não vou entrar em detalhes ainda, tá? A ideia é ser algo mais direto ao ponto, né? Para pessoas ali que talvez nunca utilizaram o Git, né? Em uma aula apenas consigam utilizar, consigam versionar projetos e consigam enviar para o GitHub, tá bom? Beleza, então você vai fazer o download, vai instalar ela. A instalação é bem simples, next, next, next até finalizar. Depois você vai vir aqui no cmd, você vai digitar o comando git, dá um enter e aí ele vai retornar isso aqui, ó. Se ele retornar algo parecido com isso, tá? Significa então que o Git funcionou, tá? Ou seja, o Git já foi instalado corretamente, já pode ser utilizado via terminal, tá bom? Existem ferramentas de interface gráfica para você fazer aí, utilizar o Git, mas nessa aula eu vou utilizar via linha de comando. Por quê? Porque não faz sentido eu mostrar algo gráfico para vocês, sendo que toda vez que eu instalar uma biblioteca Python, toda vez que eu criar um ambiente virtual Python, eu vou precisar utilizar a linha de comando, tá? Então é bom que você, programador, já vá se familiarizando também com comandos em linha de comando, tá bom? Então por conta disso eu vou utilizar via terminal mesmo, via linha de comando, tá bom? Antes de começar a trabalhar com o GitHub, com o Git, tá? Eu vou mostrar para você também aqui o GitHub. Então o GitHub, tá? Sem dúvida nenhuma, um repositório remoto para você hospedar os projetos que foram versionados com o Git, tá bom? Então o GitHub é uma forma de você colocar de forma pública o projeto que você versionou via Git, tá bom? E o GitHub ele tem sido muito utilizado até mesmo por empresas, né? As empresas, quando os programadores pedem lá para enviar o currículo, projetos, portfólio, as empresas querem ver o GitHub dos programadores, dos seus candidatos, né? Então é uma excelente forma de portfólio. Além de que também você consegue criar aplicações estáticas, né? Aplicações web estáticas aí com o GitHub também, utilizando HTML, CSS, JavaScript e muitas outras soluções via GitHub que você consegue também, tá bom? A GitHub Actions e muitas outras, tá? Então a ideia, pessoal, é que você faça o seu cadastro no GitHub. Eu vou mostrar aqui um pouco, né, do que você precisa fazer. Você vai digitar aqui o seu e-mail, digite seu e-mail, aí ele vai pedir lá o data de nascimento, CPF, telefone,
enfim, algumas informações ali para validar o seu e-mail. Você valida o seu e-mail e logo depois você faz o seu login, tá bom? Tendo feito o seu login, aí agora é só acompanhar o versionamento que eu irei fazer primeiramente com o Git e logo depois enviar esse projeto aqui para o GitHub, tá bom? É isso que iremos fazer então no restante aqui dessa aula. Beleza, pessoal, então vamos lá. Vou abrir o terminal. Como eu falei, a gente vai trabalhar com os comandos via linha de comando, tá? É uma forma até de você aprender também os comandos, tá? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente deve fazer é a seguinte. Então veja, eu abri aqui aqui ele está com o ambiente virtual, aqui ele está sem o ambiente virtual, tá bom? Então pode estar sem um ambiente virtual ou dentro, enfim, isso não vai fazer diferença. O que a gente precisa fazer agora é o seguinte: a gente tem aqui uma pasta normal, um workspace. Eu preciso dizer que esse cara seja um repositório vazio do Git, tá bom? Para que então eu consiga começar a analisar o que eu tenho para ser versionado. Para isso, então, eu vou executar o comando git init, tá bom? Beleza, então quando eu inicializei o git init, veja que ele ficou aqui na cor verde, tá bom? E aí agora se eu der aqui um git status, veja que ele traz aqui pra gente, ele traz aqui tudo em vermelho, tá bom? E aí, pessoal, tudo que está em vermelho aqui pode ser agora adicionado e versionado com o Git, tá certo? Só que para isso a gente precisa ter um ciclo aqui de utilização do Git, tá? Deixa eu pegar aqui uma imagem, Git stage, Git add e commit. A gente tem aqui o que nós chamamos de stage area, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês essa imagem que eu acho que fica interessante. Isso. Então, olha só, pessoal, aqui eu tenho o meu directory working, né? Uma vez que eu inicializei o Git com o git init. E aí, o que eu preciso? Eu preciso agora enviar para o Git, tá bom? Só que para enviar para o Git, ele precisa antes passar por uma área intermediária. A gente chama essa área de staging area, tá bom? Seria como se fosse ali você e se consultar no hospital, mas antes de você entrar no consultório, você passa pela fila de espera, tá bom? Então faz o seu cadastro ali e aí vai aguardar sentando ali na fila de espera, tá? Naquele momento que você está na fila de espera, é como se você estivesse na stage area aqui do Git. E aí você aguarda a sua vez para que o doutor lhe chame e você entre no consultório. Quando você entrar no consultório, é como se você tivesse dado um commit. E aí, de fato, o arquivo foi enviado para o Git, tá bom? Então, basicamente é isso, tá? A gente tem o primeiro comando, que é o git init. O segundo comando é o git add. Ele não vai enviar para o Git ainda, ele vai adicionar na stage area, que é a área intermediária. E depois que está na stage area, aí você pode enviar o commit, tá bom? Então, vamos lá. Duas coisas, tá? A primeira coisa, eu vou criar aqui um arquivo .git ignore. O arquivo .git ignore, ele vai ignorar algumas coisas que não devem ser versionadas, tá bom? Por exemplo, eu não quero versionar essas duas pastas aqui, então eu vou copiar e vou colar. E eu não quero também versionar o arquivo executar.bat, tá certo? Então, três coisas aqui, ó, três pastas, veja que eles já ficaram na cor cinza, tá? Porque a partir de então eu estou ignorando, eu digo para eles, olha, Git, não versione esses caras aí. Primeiro, executar.bat é algo interno, nós não vamos enviar um arquivo .bat lá para o GitHub, pode até gerar conflito de segurança, enfim, né? Outra coisa, arquivo temporário aqui do IPYNB, não vamos enviar também, e o .vm não vou enviar porque aqui dentro dele tem as bibliotecas, tá? Não precisa enviar ele, por quê? Porque uma vez que eu fizer o envio lá para o GitHub, eu sei que eu preciso só criar um ambiente virtual de desenvolvimento e aí depois eu habilito um ambiente virtual de desenvolvimento e executo um pip install -r nesse arquivo aqui, que foi o que nós fizemos na última aula, tá bom? Então não faz sentido a gente versionar essas pastas e esse arquivo aqui, beleza? Perfeito, então se eu der agora um git status, então olha só que interessante, ele já
remover o que não é para ser versionado, e agora nós temos aqui essas informações. Então eu posso dar aqui, ó, git add.git ignore, adicionei. Se eu der um git status novamente, olha só que legal, eu já tenho aqui pronto para ser comitado, né, na stage area, um arquivo que é o .git ignore. Os demais ainda estão na cor vermelha, tá bom? Então eu poderia adicionar um por um dessa forma, utilizando git add o nome do arquivo, ou se eu quiser, né, porque fica muito dispendioso fazer isso um por um, eu posso adicionar todos de uma vez só. Então git add espaço ponto, dou enter, beleza. Então git status, e aí olha só que legal, ficou tudo na cor verde, tá bom? Beleza, pessoal. Agora, para fazer o commit, você deve utilizar o comando git commit, passa uma mensagem e entre parênteses você vai especificar qual é a mensagem, tá bom? Só que se você estiver executando na primeira vez, que não é o meu caso, ele vai pedir que você configure algumas informações, que eu vou até pesquisar aqui ela, para git config username e e-mail, só para pegar esse comando aqui, tá? Que aí esse comando provavelmente você tem que fazer, ó, esse aqui, ó, tá? Então, se você estiver executando a primeira vez, né, tá dizendo aqui, a primeira coisa que você deve fazer ao instalar o Git é configurar seu nome do usuário e e-mail, né? Então, o que eu recomendo a você? Você abre no bloco de notas aí, cola os dois comandos aqui, e aí você vai definir o seguinte, olha, configure Git para mim de forma global o nome do meu usuário. Aí você coloca aí o seu nome e configura também o meu e-mail, tá? Coloca o seu e-mail, beleza? Detalhe, esse e-mail ainda não é o e-mail do GitHub, tá bom? Você pode colocar um e-mail fictício, se você quiser, ou então coloque seu e-mail verdadeiro. Essa informação aqui, ela vai aparecer quando você der um git log e fez o commit, ele vai dizer lá quem foi o nome do usuário e qual é o e-mail, beleza? Perfeito, então por conta disso, tá? Eu vou voltar aqui para cá e agora eu vou dar um git commit -m e vou passar aqui envio do projeto. Beleza? Enviei o projeto, pronto, pessoal. Então já fizemos o versionamento aqui do nosso código, tá? Com o Git. E olha só que legal, pessoal. Aqui no meu exemplo, tá? Se eu fizer aqui alguma alteração, vou colocar aqui curso igual a Python desenvolvedor, e vou dar aqui um print na variável curso, vou dar um Ctrl S. Olha só o que vai acontecer aqui. Eu vejo que ficou na cor laranja, né? Se eu der agora aqui um git status, olha só o que aconteceu. Ele identificou esse arquivo exemplo.py e viu que tem uma modificação nele, tá bom? Então o Git já está controlando as mudanças, tá? As modificações. E aí note que houve uma mudança aqui apenas nesse arquivo, nos demais não teve. Então o que eu tenho que fazer agora? Novamente, eu tenho que dar aqui um git add, e aí eu passo aqui o exemplo.py e git commit -m, aí eu coloco especificamente, né, mudança criado variável curso e vou executar aqui, beleza? Perfeito, pessoal. Então tá aí, a gente fez o nosso versionamento local. Se eu der agora aqui um comando git log, olha só que interessante, ele traz aqui pra gente essas duas informações, né, os dois commits que eu enviei. Ele traz um hash, traz o autor, a data, traz o e-mail também, enfim, né? Então bem interessante essa informação aqui. E com base nisso, tá? A gente agora já sabe fazer o versionamento local. O que falta pra gente agora, né? A gente ter uma conta no GitHub, você vai fazer o login nela. E aí eu vou vir aqui, ó, em Create New, vou criar um novo repositório, tá bom? Vou colocar aqui Python Simples. É um repositório, o nome tá ok, disponível. Descrição não preciso colocar. Por padrão vai ser um projeto privado, porque a minha conta é gratuita, então não pode ser privada. Na verdade, por padrão vai ser público, né? Porque a minha conta é gratuita, não pode ser privado. Então vou criar aqui o repositório. E olha só que legal, pessoal.
aqui a gente tem aqui os comandos, né? Git init, add e tal. Esses 3 primeiros comandos a gente já executou. O que falta fazer agora? É só executar os demais, tá? Então eu vou copiar esse comando aqui. O que esse comando faz, né? O GitHub ele tem por padrão uma branch. Branch nada mais é do que uma ramificação. A ramificação principal do GitHub é a master. Porém, para não dar nenhum tipo de problema, né, para a gente não usar a ramificação principal, ele recomenda que a gente crie uma nova branch que a gente chama de main. E aí nessa branch main a gente envia o nosso código, tá bom? Então é isso que ele faz aqui agora. Aí aqui dentro, esse segundo código aqui, estou copiando e colando, ele vai adicionar uma conexão remota, dando o apelido de Origin para esse repositório aqui, ó. Onde foi que ele pegou esse repositório? É aqui diretamente da URL, tá bom? Então, para eu não ter que ficar usando essa URL que é grande, ele dá um apelido para essa conexão. Qual que é o apelido? É o apelido Origin, tá bom? E aí, por último, ele traz o último comando, tá? Que aí é algo que você deve entender, que é a seguinte: quando você quer enviar algo local que está no seu computador para o GitHub, o comando é o git push, tá? Então, push para enviar. Se você quer pegar algo do GitHub e jogar localmente para o seu computador, é o git pull, tá bom? Eu acho que até aqui nessa imagem ele mostra um pouco sobre isso. Deixa eu verificar aqui. Ó, git push envia localmente para o remoto e git pull envia do remoto para o local, tá bom? Beleza, então vou copiar esse cara aqui. Deixa eu ver se eu já copiei. Não, vou copiar. E aí aqui, pessoal, ele vai pedir para você, quando você der um enter, ele vai pedir para você autorizar via GitHub. Aí tem duas opções: ou você autoriza via código, ou você autoriza via página web. Então você seleciona qual que você acha mais interessante, mas o fato é, você vai ter que colocar as credenciais do GitHub, seja o seu e-mail, seja a senha, tá? Para que ele seja criado. No caso, seja autorizado e aí você consiga enviar. No meu caso, ele não vai pedir, porque eu já fiz isso anteriormente. Ele vai só enviar aqui para a nova branch, o branch main. E aí, se eu atualizar aqui agora, olha só que legal, né? Então, ele trouxe aqui para a gente essa informação, tá bom? Beleza, pessoal. Aí, o que falta aqui para a gente ainda, né? Falta aqui um readme, né? Então, um readme é um arquivo descritor do projeto, né? Deixa eu abrir aqui. Vou pegar aqui tipo esse projeto que Classify Image, né? Projeto de classificação de imagem. O readme aqui dele é uma forma de você colocar um descritor do teu projeto, tá bom? Então, olha só que legal, pessoal. Aqui eu mostro, né? Para que é a aplicação, qual o pré-requisito, qual a execução, como é que executa a aplicação. E mostro inclusive um GIF, né? Eu fiz um videozinho e tem um GIF aqui de como é a execução da aplicação. Olha só que legal, pessoal. Isso aqui realmente é fantástico, tá? Porque dá uma visão, um overview da aplicação do projeto sendo executado ali em tempo real, tá? Então eu recomendo muito que você faça isso aí quando você tiver projetos mais robustos, né? Você não simplesmente envie o código fonte lá para o GitHub, mas você também crie o seu arquivo, né, readme, deixe de forma bem descrita e coloque ali, faça um vídeo e transforme em um GIF, tá? E aí deixe tanto quanto possível bem bonitinho, tá? Que acho que fica bem legal. Então aqui o código é esse aqui, ó, tá? Um código Markdown. E aí eu vou deixar, você analisa esse código aqui e vou deixar com você o trabalho, né, a tarefa de você criar um arquivo readme para esse projetinho aqui, tá bom? Então é só você vir aqui no Visual Studio Code, cria o arquivo readme.md, coloca o mapeamento dele, desenvolve o código aí descritor do projeto. Depois você vai executar o git add, ponto, depois git commit -m. Uma vez que eu tiver feito isso, aí depois é só você executar o git push -u origin main, tá bom? Beleza, pessoal. Então agora, tá? A gente já tem aqui a nossa modificação, tá? Já temos aqui o nosso versionamento de código via Git e via GitHub, tá bom? Então toda mudança que você tiver que fazer,
Novamente, você vai lá, primeiro adiciona localmente git add espaço ponto, depois git commit -m, coloca uma mensagem específica entre aspas e depois git push, porque você vai enviar para o GitHub -u origin, que é o nome do apelido que a gente criou da conexão, e main, que é o nome da branch, beleza? E aí já é para ele ter enviado lá para o GitHub. Por último, tá? Eu queria mostrar para você aquela imagem, aquela descrição que a gente colocava lá no git commit -m. Olha só que legal, aqui ela aparece exatamente, né? Então, ó, o primeiro commit foi o que? Envio do projeto. Já o segundo foi o que? Criar o variável curso. Se você clicar aqui, ó, em 2 commits, ele vai exatamente mostrar qual foi o primeiro commit, o envio do projeto. Então, olha só que legal. Isso aqui realmente é sensacional, tá? E se você voltar para cá e colocar aqui, criado variável curso, ele fala exatamente qual foi o único arquivo que teve a modificação e ele até mostra no arquivo qual foi a mudança que teve, tá? Tá aqui na parte verde aqui, beleza? Então é isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês. Então, lembrando, isso aqui não é um curso, não foi de forma bem detalhada o GitHub, mas sim uma pequena aula de exemplo, tá? Um resumo para você dar os seus primeiros passos, né, e começar a utilizar a ferramenta Git, que é uma ferramenta muito importante e vai ser muito útil, né, no decorrer aqui do curso, e eu acredito que vai ser muito útil também no decorrer da sua jornada de programador ou programadora, tá bom? Então, muito obrigado por acompanhar mais essa aula.